esperando e dependendo da graça do Pai. Tá bom? Abra sua Bíblia, Colossenses capítulo 2. Eu não sei se vai ser projetado. Vai? O texto? Maravilha. Então a gente vai ler o texto sentados, né, irmãos? Mais reverentes a palavra, não precisa ficar em pé. Certamente que é o Senhor que opera em nós a sua palavra e o seu poder. Nós vamos ler a partir do verso 6, Colossenses 2:6. Eu vou fazer a leitura. Assim como aceitar a Cristo Jesus como Senhor, continue a seguir. Algumas traduções, assim como vocês receberam a Cristo. Eu prefiro receberam a Cristo. Oi? Eu tenho duas. Eu tenho da Bíblia, tenho do meu iPad, tá? Mas vamos aqui. Aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifique a sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada, e vocês transbordarão de gratidão. 8. Não permita que os outros os escravizem com filosofias vãs ou vazias, invenções enganosas, provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais deste mundo e não de Cristo, pois nele habita em corpo humano toda a plenitude de Deus. O 10. Portanto, porque estão nele, o cabeça de todo governante e toda autoridade, vocês também estão completos. A minha tradução diz que pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, essa preposição nele, estar nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam plenitude. Vamos orar. Pai Santo, obrigado por esse dia, obrigado por esse lugar que é consagrado ao Senhor, aonde a tua igreja celebra o teu nome, confessa a beleza e a formosura de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, onde que nós contemplamos a tua glória e a tua beleza. Pelo poder do teu Espírito, rogamos, nos dá um entendimento, um coração ensinável, quebrantado, reverente, de tal maneira que o teu nome seja exaltado. Nos purifica de todo pecado, nos santifica, que nenhuma ação maligna atrapalhe o teu agir na vida do meu irmão, na vida da minha irmã, pela tua graça e misericórdia, no nome precioso de Jesus, amém. Irmãos, eu queria trabalhar aqui um pouquinho alguns verbos desse texto que faz a gente ser despertado, aonde que ele está mostrando a pessoa de Cristo se revelando a nós. Uma coisa que ele coloca aqui, como recebeste. O que é receber? Será que a gente para pensar? É reconhecer, é professar, é tomar posse, é algo ser transmitido dentro de nós. Então, pensar nessa verdade bíblica é ganhar a dimensão da obra de Cristo. E quem é Cristo em nós? E ele vai mostrar como recebeste a Cristo. Assim andai nele. Essa preposição andar nele. E aí ele vai mais a fundo, radicados. Falar do poder do Evangelho é falar de algo glorioso, algo profundo em nós. E o nosso coração tem que ser despertado pelo Espírito a cada dia. Então, essa palavra enradicado aqui é ser fortalecida, ter raiz, é ter firmeza,
está estabelecido. E a vida que Deus tem para nós, a vida Zoe, a vida substitutiva em Cristo, é que deve garantir e que vai garantir uma fé cristã para nós, vitoriosa. Em Cristo há toda vitória. Mas eu queria reconhecer, e eu estou pregando para mim, porque muitas vezes a gente está andando de um modo tão estranho. O texto sagrado diz que nós temos que andar nele, andar com ele. Mas quantas vezes a gente se distrai, a gente tem atitudes, escolhas, emoções e sentimentos que não é dele. E agora, diante da riqueza de Jesus, né? Ele está nos chamando para andar nele, estar arraigado nele, edificados nele. Sabe o que significa edificado? Uma fundação colocada com firmeza, algo constante, e aonde que a nossa vida, herdada de Adão, que foi crucificada com Cristo, como a gente cantou, vai perdendo toda a sua estrutura, e aonde que Cristo vai sendo formado em nós, e para ele ser formado em você e em mim, Deus tem que fazer essa obra em nós. E agora eu preciso saber o que significa andar em Cristo, para eu caminhar com mais leveza, com mais graça, porque a gente vai se deparando, e eu vou falar das minhas lutas. Claro que a gente tem uma caminhada, né? Deus mudou minha vida em 1987, foi tão bom, e está sendo, guardou, tem me guardado de tantas coisas erradas, né? Mas eu me deparo muitas vezes com as minhas fraquezas, né? Mas eu sou desafiado pela palavra a ser erradicado, edificado. Falar de edificado é falar de crescimento, falar de desenvolvimento, é falar de maturidade, é falar de santidade, é falar que aquele homem que vivia de qualquer jeito agora ele está mais amoroso, ele está mais firme, ele está cuidando das crianças em casa, ele está conversando, ele está corrigindo, disciplinando com amor, não com machismo, como os nossos pais da nossa época, né? Era pé do ouvido, pancada, eu ia falar porrada também, mas dava um safanão na orelha. Mas essa graça de Cristo em nós, você sabe por quê? A gente precisa pensar nisso, porque há um sistema maligno tirando a masculinidade. Jovens que casam numa semana, na outra, qualquer coisa, com todo respeito, né? Ele desanima, ele foge, ele vai para os seus jogos eletrônicos, ele vai para os seus vícios, sem falar da pornografia. E ele vai perdendo a virilidade dele, de fé, de graça, e de homem que Deus o colocou para ser bênção, né? E quem vai sustentar a masculinidade saudável no mundo deturpado, né, irmão? A gente tem uma herança adâmica, familiar, social, as esquisitices que ocorreu com boa parte do auditório, entre 40% daqui provavelmente sofreu algum abuso, tanto meninas, meninos, homens, que sofreram e carrega isso, e que tem uma sexualidade atrapalhada. E como é bom experimentar a vida de Cristo, que vai nos libertando, vai nos curando, vai nos dando saciabilidade, vai saciando a gente, vai nos protegendo, porque nós temos agora uma caminhada com Deus. Andar em Cristo é andar com Ele, e aí a nossa vida vai sendo transformada de fé em fé, de glória em glória. A gente vai conversando, vai dialogando, a mulher vai compreendendo o marido, vai se cuidando também, o marido vai se cuidando, um colabora com o outro para fazer o outro mais feliz ainda. Mulher, faz seu marido feliz, ele vai ser feliz também. Eu não vou falar assim explicitamente, né? Porque o Mateus já entendeu que ele está ligado aqui. Mas um dia talvez a gente vai direto. Mas pensar nisso
é o andar em Cristo, para a gente ser uma família, uma igreja, um povo saudável, num mundo tão deturpado, tão maluco, tão egoísta, tão narcisista, tão pirado. E agora eu preciso da riqueza de Cristo na minha vida, porque Ele veio para me salvar de mim mesmo, veio endireitar minhas veredas, veio colocar eu no prumo, financeiramente, espiritualmente, sexualmente, a masculinidade, no trabalho, no mundo dos negócios, na vida da igreja. Isso é um milagre de Deus. Eu sei que Deus tem feito coisas lindas na sua vida, mas a gente precisa avançar na edificação da fé em Cristo. E Ele vai dizer, confirmados na fé. Essa ideia de confirmados na fé é que a fé em Cristo é tão real, ela começa a ser tão forte, tão edificante em nós, que vai tendo mudança de caráter, de zelo, de compromisso, de testemunho, dos frutos do Espírito. E Ele vai dizendo que isso vai sendo estampado. Deus vai trabalhando isso da sua vida de tal maneira, que de uma maneira graciosa. Eu sei que a obra de Cristo é soberana, é eficaz, é a renúncia, e às vezes a gente tem que dizer não para o pecado. Às vezes a gente aparece os negócios assim para tirar a nossa atenção, a gente tem que falar não, em nome de Jesus, em todo sentido, não é só naquela parte, tal, assim, assado. Mas aquela codependência, aquele vício, aquela fuga que cada um de nós temos. A gente foge às vezes do compromisso, foge de uma coisa, foge daquilo, e às vezes até está oculto no nosso coração. E se a gente não permitir a graça de Deus, que Ele está falando de fé, de crescimento, a gente às vezes, de ser uma pessoa para a glória de Deus, a gente vai piorando. E por isso que a nossa vida tem que ser sustentada pelo Senhor, porque o mundo quer roubar a sua identidade, a história do passado quer corroer a sua alma. E agora nós estamos falando do Evangelho, desse Cristo que traz, e Ele vai dizer assim, ó, como fossem instruídos. A palavra de Deus vai nos instruindo, chegou até nós, a gente recebeu a palavra, a gente confessa a palavra, e Paulo está ensinando aquela igreja, que a instrução, é como que Deus estivesse conversando com a gente, e Ele vai usar as pessoas, vai usar a pregação, vai usar o líder, vai usar o coordenador, claro que vai, mas o que você precisa tirar aqui nesse verbo, foste instruídos, quem está instruindo você? Sabemos que o mundo vive de mal a pior, as crises, os abalos, a natureza sofre, o sistema político é corrosivo, a mentira, a maldade, o sistema, as coisas vão entrando de uma maneira tão perversa e destruidora nos lares, as doenças estão se multiplicando, cada vez mais as crianças estão sofrendo de depressão, de autismo, de TDAH. Eu sei que tem muito alimento que está fazendo mal para nós, sabia? Você que quer ser machinho de Deus, evita soja. Vou dar uma dica aqui, soja faz mal, tira a masculinidade, viu? Então a mãe estava dando soja para o menino demais, porque compra aquele suco de soja, e o menino começou a dar de uma maneira que não era de menino. Ela levou no médico, o médico perguntou, o que você dá de comida para ele? Aí ele já pegou, né, muita comida de soja, falou, para. 2 meses de tratamento, o menino já estava masculinizado. Então, essas comidas enlatadas, embutidas, industrializadas, tem roubado a nossa saúde, a nossa energia e das nossas crianças. Então, você mãe, dá mais fruta e verdura para os seus filhos, porque dá trabalho. Mas ficar comprando enlatado, embutido, sei lá o que você dá, e aquele negócio cheio de açúcar, né? Cheio de veneno, uma desgraça para fazer mal. Mas, e os venenos que estão aí espalhados em todo canto? Tem adoecido, a gente vive dias complicados, mas tem uma graça de Deus que capacita você mãe, você pai, a fazer o melhor, a buscar, né? E também tirar da frente dos movimentos modernos aí da internet, as coisas que vai deixando as crianças bem complicadas. Essa instrução de Cristo, da palavra, é que continua nos curando a cada dia. Deixa o Senhor instruir sua vida, as suas escolhas, a sua fé, e Ele vai dizer, crescendo em ações de graça.
texto rico, né? Mas quanta gente murmurante que está se desenvolvendo e se multiplicando. Ainda mais esse dia de calor, de vez em quando eu me peguei. Gente, que calor é esse, meu pai? 500 graus, meu Deus do céu. Muito. Mas, Senhor, me ensina a suportar o calor. Mas crescer em graça é você reconhecer a sua pequenez, mas saber que tem um Salvador que está chamando você para andar nele, porque sem ele você não vai dar conta. Aí você fica lembrando das coisas do passado, das conversas. Eu tenho que ressignificar e mandar para a cruz todo dia. E aí ele vai falar algo muito importante: cuidado que ninguém venha enveredar ou enredar com filosofia e vãs sutilezas, coisas transvestidas que vai invadir a nossa mente, o nosso coração, a nossa prática, e a gente vai se perdendo. Ele está mostrando que nós precisamos tomar cuidado das vãs filosofias, e ele diz, conforme a tradição dos homens, e conforme o rudimento do mundo, e não segundo Cristo. Paulo percebeu que os pagãos, os judeus, os gentios estavam sendo salvos, mas muitos estavam deixando a centralidade e a obra de Cristo. E como é muito fácil para alguns se distraírem da centralidade, da suficiência da pessoa de Cristo, que garante uma vida cristã para mim, para você, libertando, santificando, para a gente ficar firme nessa jornada com Deus. Por nós mesmos nós não somos capazes, irmãos, mas partindo desse pressuposto, ele vai dizer que é muito mais do que pressuposto, né? A verdade de Deus. Ele diz, não segundo a Cristo. Será que a minha vida, a minha fé, a minha caminhada é segundo quem? E nessa noite de ceia, de reflexão, de repetição, né? A pedagogia de Deus, ela repete. Eu me lembro quando eu comecei a ler a Bíblia em 87, tinha uns milagres dos evangelhos repetidos. Aí eu liguei para o meu amigo, falei, cara, minha Bíblia é repetida, que negócio é esse? Falou, como assim, Dagoberto? Falei, tem um milagre aqui, esse milagre conta ali. Falou, mas é igual? Falei, não, a forma ali, eu estava tentando entender. Falou, não, alguns milagres são repetidos mesmo. E aí a gente vai entendendo a pedagogia de Deus, entendendo que a ceia é algo que precisa ser repetido de uma maneira objetiva, mas que transcende tudo isso, né? Que o amor, o céu se mistura com a gente. E agora nós precisamos dessa graça que está mostrando que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Irmãos, a vida cristã é a partir de Cristo. O homem não pode ser o centro, e nem eu, e nem meu título, o meu cargo, a minha função. Porque a maior identidade que Deus tem para nós, pecadores, é nos fazer filhos, como 1 João diz, 3:1, vede com grande amor que o Pai tem nos concedido, ao ponto de sermos chamados filhos. Isso é curador. E a Bíblia diz que Deus corrige quem ama. E se você não é corrigido, você não é filho, você é bastardo. E aí você vai vencer, vai ser curado daqueles erros do pai, sabe? Aquele pai que não conversou, que não dialogou, que te abandonou, que foi... A gente fica com essa carência. Mas em Cristo você vai ver Cristo caminhando com o Pai, e aquilo é introduzido dentro de você. Aí você perdoa até seu pai. Você quer ser diferente do seu pai. Você não quer repetir o modelo do pai daqui da terra, porque agora você tem a natureza divina e você está sendo santificado nessa área. Então nós vamos buscar essa graça nessa área da masculinidade, do nosso caráter, do nosso temperamento, senão a gente vira um trem, para não falar outra coisa. Mas a graça de Deus está aqui para mostrar para nós que em Cristo a gente tem essa identidade. Então, nesse momento introdutório, considerando, né, que há um poder sobrenatural que ele diz está aperfeiçoando, está operando em nós, para a gente crescer em graça, em amor e fé. E eu queria então basear num texto também lá em Deuteronômio, deixa eu pegar aqui, Deuteronômio capítulo 5. Deus estava libertando o seu povo do cativeiro, dando ali as instruções. O povo falava, ó, Moisés, vai lá falar com Deus, e tudo que Deus mandar a gente faz. Você pode ter certeza que eu me garanto.
Esses dias eu vi um grande pregador na televisão. Ele falava assim com eloquência. Jesus apareceu para mim. Todo mundo, glória a Deus, aleluia. E Jesus falava, ó, você confia em você mesmo, hein? Eu falei, meu pai, mas será que foi Jesus da Bíblia que falou isso para ele? Não foi, porque maldito o homem que confia. E o auditório, glória a Deus, aleluia. E ele estava mostrando que Jesus mandou ele confiar nele. Que ele tinha saído da pandemia, e o ministério estava assim, assado, mas ele tinha que confiar nele. Será que a fé cristã é confiar na gente, irmãos? Não, a Bíblia diz assim, maldito o homem que confia no Senhor, em si mesmo. Bem-aventurado o homem que confia no Senhor. Estou citando Jeremias 17, 5, do 17, 5 ao 8, depois você vai ler. Agraciada, quem confia no Senhor. E agora a gente está olhando que é esse povo. Deuteronômio 5, 27. Chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe, ouve, ó Israel, os estatutos e juízos. Opa, esse é o 27, tá. Chega-te e ouve tudo que disser o Senhor, o nosso Deus, e tu nos dirá tudo que ele te disser, o Senhor nosso Deus, e ouviremos e o cumpriremos. Olha a ousadia. Agora o 28. Ouvindo, pois, o Senhor as vossas palavras, quando me faláveis a mim, o Senhor me disse, eu ouvi as palavras deste povo, os quais te disseram, em tudo falaram eles bem. Agora o 29. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temesse, e guardasse todo o tempo, todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Nesse texto, o povo estava entendendo algo assim em partes. Que Deus tinha uma direção, um ensinamento, mas eles falaram assim, nós somos suficientes, capazes, dignos de fazer isso. E Deus então vai mostrar, quem dera que eles tivessem tal coração. Primeiro, irmãos, Deus quer nos revelar a nossa falência, a nossa pequenez, a nossa finitude, para mostrar a beleza de Cristo. E Ele vai sustentar você. Não importa o seu pecado, não importa a sua fraqueza, não importa a sua instabilidade, diante do poder sobrenatural de Jesus. Essa graça que precisa nos atingir. Precisamos entender que por nós mesmos somos incapazes de viver a vida cristã. Lembre-se que nós estamos falando que a nossa vida tem que ser sustentada pela vida de Cristo. E agora a Bíblia vai mostrar do povo de Israel. Mas quantas vezes a gente também vai e toma decisões, escolhas, e tem aquela autoconfiança, achando que somos capazes de alguma coisa. Deixa comigo. Cuidado com a arrogância. E por outro lado também, não despreze aquele que fracassou. Se estamos em pé, estamos pela graça de Deus. Deus está cuidando da gente. Mas se tem alguém que tropeçou, não dê de dedo, acolha ele, ama ele. Porque o pecado do outro pode ser o meu pecado amanhã. Agora, olhar para a graça de Deus que veio tirar esse coração incircunciso, Atos 17, 51. Então, esse texto vai nos remeter e mostrar a falibilidade humana, mas a graça divina. Homens duros de entendimento, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistiu o Espírito Santo, da mesma forma como agiram vossos pais, assim vós fazeis também. Eu creio que hoje Deus quer nos convencer. Se você tem uma experiência com Deus, tem algo de Deus a continuar e a ser feito em você. E se você ainda não tem, Deus tem algo a fazer, e Ele está mostrando. Vós sempre está resistindo ao Espírito Santo, vossos pais, a vossa história, porque o Evangelho, irmãos, é uma atitude de entrega. Tem muita coisa que eu não entendo na Bíblia, é verdade. Eu tenho que falar, Senhor, mas é a Tua palavra. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Difícil, né? Quando a coisa sai do controle, eu não entendo, mas está lá. Em tudo dai graças. E aí a gente sai. Então, com algumas coisas eu preciso dessa graça, algo que eu não entendo ainda. Mas nós vamos olhar isso em vários textos, né, que
as pessoas eram geração indócil, Salmo 78:8. Geração de coração inconstante, de espírito infiel a Deus. Mas Deus quer mudar isso em nós. Deus quer gerar em nós uma vida, uma atitude de obediência, de perseverança e de compromisso. Vocês estão lembrando lá em Êxodo 32, com tanta facilidade, a Bíblia diz, com muita facilidade e rapidez se desviaram do caminho que eu lhes havia ordenado. Fizeram para si um bezerro de metal. Estou citando Êxodo 32:8. Estão adorando, estão oferecendo louvor e sacrifícios, proclamaram sacrifícios e proclamaram em outra voz: este é o teu Deus, ó Israel, que te fez subir do Egito. Como assim? Deus estava trabalhando na vida do povo, e no momento ali, daqui para ali, eles foram lá, pegaram os seus metais preciosos, seus ouros, e fizeram um ídolo, um Deus pagão, um bezerro. O texto vai dizer, tão rapidamente. Irmãos, Deus quer gerar em nós convicção de Cristo. Se Cristo não for gerado em nós, qualquer coisa é motivo de dividir, de sumir, de se afastar, de se rebelar. Que Deus tenha misericórdia de nós. Às vezes a gente tem que suportar mais, mas sozinho a gente não suporta. Por isso que a estatística é triste. O maior número de pessoas fora do ajuntamento da igreja, né? A igreja somos nós, ela não é perfeita, mas a igreja é a expressão do reino de Deus aqui na terra, através de pecadores salvos, que estão sendo salvos e caminhando em santificação. E nós precisamos da graça e da misericórdia de Deus, para a gente conhecer o Senhor de tal maneira, de tal forma que a gente não venha ser atraído pelos ídolos desse mundo, desse sistema e da religião também. Olha só, eles fizeram um ídolo de metal fundido e começaram a adorar, a servir, a reverenciar. Talvez a maioria de nós não temos nenhum objeto que a gente se curva, entre aspas, um objeto visível e palpável. Mas às vezes o nosso coração vai criando uma codependência de coisas e situações, e a gente se apega àquilo, a gente vai desenvolvendo patologia que vai consumindo a gente, e a gente não percebe dos nossos ídolos. O mais santo desse auditório, desse grupo, precisa da graça e da misericórdia de Deus para discernir o que está roubando, o que está te seduzindo para ocupar a prioridade da sua vida. Porque às vezes a gente vai vivendo dessa forma tão superficial. E aí a verdade é essa: quem que vai me capacitar? Eu não sou capaz, mas tem um Salvador, tem uma graça que nos conduz ao Senhor. Irmãos, nós temos que considerar nesse outro ponto, que é uma arrogância muitas vezes em muitos de nós. E que Deus quer trabalhar. O milagre de Cristo, da vida de Cristo, é tirar de nós a soberba, a autossuficiência, a arrogância e os demais pecados. A Bíblia diz em Ezequiel 36, 25 e 26, que Ele derrama água limpa, nos purifica dos nossos ídolos, irmãos. Ezequiel 36, 25. Ele fala: eu vou derramar água pura e vou purificar vocês. Ídolo é tudo aquilo que está tomando prioridade, nos seduzindo, e às vezes são coisas boas. E aí Ele fala: eu vou dar um coração novo, vou dar um espírito novo, vou tirar o coração de pedra, vou dar um coração de carne, vou pôr o meu espírito dentro de vocês, e fareis que andeis os meus estatutos e guardeis os meus juízos. Então essa graça do agir do Senhor, que nos resgatou, ela tem que ser contínua, de tal forma que haja leveza e alegria no nosso coração. Vai ter lutas? Vai. Vamos ter que resistir. A Bíblia diz: resistir o diabo, fugir do mal. Mas é Deus que está nos capacitando, né? A Bíblia diz que Ele é misericordioso, irmãos. Efésios 2:4. Deus é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. Ainda estávamos mortos, mas pela graça sois salvos. Tito capítulo 3, verso 3. Então,
Eu queria deixar essa reflexão. Estou caminhando já para o final. O que está sustentando a sua vida? Diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diante das obras malignas que nos rodeiam. Diante das complexidades da vida. Você que é mãe, eu atendo mães que estão cansadas, esgotadas, porque às vezes o marido não ajuda, ela trabalha fora, cuida da criança, cuida às vezes do sogro, da sogra. Eu conheço gente assim, cuida do filho, da filha que é doente, cuida da mãe que está doente, cuida da casa e cuida do marido. Mas ela vive, às vezes, tão exausta. Mas quem vai dar força? Tem coisas que não é fácil, mas tem um renovo da graça de Deus para mim e para você. Diante dos afazeres, das dúvidas, das lutas que você enfrenta, mas nós estamos olhando que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude para nos dar sustentação. Falar, Deus, eu preciso dessa graça, desse renovo. Às vezes o trabalho está pesado, às vezes a faculdade, o estudo, o curso, às vezes o ministério, né? Provavelmente tem vários líderes. E nós precisamos do renovo do Senhor, da vida de Cristo em nós, para a gente prosseguir. E ele vai dizer aqui, né, em Tito 3:3, pois nós também outrora éramos nécios, sem noção. Nécio é a ideia de embriagado, confuso, desobediente, desgarrado, escravo de toda sorte de paixões e prazeres, vendo malícia, inveja, odiosos e odiando uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, o nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Glória a Deus. O 6, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Derramou em nós. Será que nessa noite, pela graça de Deus, a gente pode contemplar essa graça fluindo, se manifestando dentro de nós? O verso seguinte, a fim de que, justificado por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. O 8, fiel a essa palavra, e quero que no tocante a essas coisas, faça as afirmações confiadamente, para que os que têm crido em Deus, sejam solícitos na prática, envolvidos das boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas aos homens e mulheres. Uma vida cristã leve, patrocinada e sustentada por Cristo, manifestada na nossa caminhada. Eu não sei quanto tempo você tem de igreja, de cristão, de batista, mas o que vale é se Cristo está operando em você algo muito maior, que você tem 30, 40, um dia alguém tem 40 anos de crente, não sei, significa muita coisa. Se Cristo não for revelado em nós, a gente se torna uns crentes marrudo, pesado. Misericórdia, né? Eu oro por mim todo dia. E essa palavra que é gloriosa, que vai operar a gente com compromisso, responsabilidade, com renúncia, mas algo agradável, bom perfume de Cristo. O verso 9, né? Evita discussões insensatas, genealogias, contendas, debates. O 10, evita o homem faccioso, depois de admoesta. Mas o que eu quero era até o 8 mesmo, né? Então, segundo Paulo, irmãos, nós somos unidos em Cristo, na sua morte e ressurreição, podendo experimentar a verdadeira espiritualidade pelo fluir de Cristo dentro de nós, dentro de si. Cristo é tudo que o cristão precisa para desenvolver uma prática cristã, algo que de fato glorifica a Deus através das boas obras. Cristo sendo formado em você, Cristo sendo revelado em mim, trazendo essa graça. Efésios 3:14. O Evangelho de Cristo oferece mudança da condenação, qualidade de vida. O grande pregador Jonathan Edwards, ele vai dizer: se não há mudança real e duradoura nas pessoas que pensam estar convertidas, então a sua religião não tem valor.
Ou seja, o poder do Evangelho operando em mim e você, nos reconciliando com Deus, nos fazendo filhos e filhas, e nos santificando, e nos guardando, é por conta da graça e vida de Cristo. E agora, nessa parte final, Efésios 3,14. Por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecido com poder, mediante o homem, mediante, volto 16, mediante o seu Espírito do homem. Olha o poder de Cristo e do Espírito Santo, dando esse poder em nós, para nos dar estabilidade emocional, responsabilidade social, coletiva, um com o outro, no casamento, para saber dizer não para o pecado, não para o vício, não para a pornografia, não para a preguiça. Tem uma geração que não quer trabalhar não, sabia? A mulher tem que sustentar o marido, a casa, e ele quer ficar jogando videogame. Mas tudo bem, mas a nova criatura. Mas olha que texto magnífico, vamos ler juntos? E assim habite Cristo no vosso, pela fé, estando-vos arraigados e alicerçados em amor. Essa palavra arraigados e alicerçados é algo real, visível e palpável, que acontece dentro de nós, pela misericórdia de Deus, porque algo incorruptível do Senhor veio sobre nós, algo de Cristo está em nós, a vida de Cristo. Satanás vai tentar jogar você na masmorra, na distração, mas nós temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Qual é a minha identidade em Cristo? O que está me conduzindo? Para que eu vivo? A glória de Deus. Aí eu vou aprender a suportar, a lidar, a vencer pela graça de Cristo em nós. Deus quer operar na nossa casa, na nossa vida, na nossa igreja, o poder do Evangelho. A Bíblia diz assim, irmãos, em 1 Pedro 1,18: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, por tradições que recebeste dos vossos pais. Não foi com coisa corruptível, algo maior de Deus. E por isso que no nome de Jesus nós repreendemos toda seta, toda obra do diabo, toda fortaleza do inferno seja quebrada da nossa vida, da nossa casa, da nossa igreja, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Nós recebemos Jesus, irmãos, Ele vive em nós, e a ideia aqui é que Ele é o nosso padrão agora, Ele é o nosso alvo, nós somos dele, Ele está em nós. Devemos viver uma vida que mostre o que cremos, e devemos crer em Cristo. Se nós cremos em Cristo, nós somos chamados para refletir a Cristo pela sua graça e misericórdia. Continue sendo zeloso, sendo ético, sendo vigilante, tendo expressões que validam a sua fé, mas dependa unicamente, exclusivamente da suficiência de Cristo. Não estou dizendo que você vai viver de qualquer jeito, não é isso, mas não se baseie. Que bom, né? A gente não precisa. Tem igreja que você tem que usar terno. Aí viu o Mateus de camiseta. Sim, se tiver frio assim, eu até coloco. Eu tenho alguns lá, mas nesse calor é muito sufocante, né? Algumas igrejas, onde eu fui pregar na Bahia, irmãos, e era uma igreja muito querida, né? Eu tenho muitos colegas da Assembleia de Deus. E aí o pastor falou: você não veio de gravata? Eu falei: não. A gravata eu tenho. E o paletó? Eu falei: também não. Aí ele me deu um paletó, que eu fiquei igual um baturé, desse jeito assim, ó. Era meio aqui, a metade do cotovelo. E eu pregando, eu ria sozinho, pregando e dando glória. Mas eu coloquei o paletó, cheio de naftalina, mas estava tudo certo, não tem problema nenhum. Mas se eu for pregar na igreja, se tiver que pôr terno, eu vou, não tem problema nenhum. Mas a expressão maior não está no terno, não está. Respeito quem. Um dia eu fui pregar de terno, a irmã, as irmãs que são bênçãos, falam assim: pastor, o senhor está com a cara de pastor hoje. Obrigado, irmão. Tá bom, obrigado. Essa cara tem que ter vida em Cristo, né, irmão? Mas não tem problema, ela queria que o pastor usasse terno. Tem alguém que quer que você use terno aqui, Mateus? Não responde.
É. Não, mas quem gosta, nada a ver, assim, tudo a ver, sei lá. Mas é muito mais, irmãos. Claro que a gente pode usar assim, tal, ficar um bonitinho, arrumadinho. Mas se Cristo não estiver dentro de nós, os deputados andam de quê mesmo? Externo caro, irmãos. Mas não precisa, tudo bem. Mas nós temos que estar cheio de ternos de afeto, ternos de graça, né? Isso que vale a pena, mas se precisar pôr eu vou colocar. Então a nossa união com Cristo é a base de uma vida vitoriosa pela graça e misericórdia de Deus. A paz, a esperança, a vida eterna é o Evangelho, onde que Cristo se encarnou, se fez homem, morreu em nosso lugar e nos fez morrer juntamente com Ele, para ser a nossa vida, para nos santificar, para nos dar vitória. Falar: Deus, eu tenho alguns desejos estranhos, fantasmas, algumas compulsões, me dá graça, Pai, porque está na cruz. Amém, querido? Nós vamos celebrar a ceia, mostrando que é um pagamento glorioso, eterno para a nossa vida. E eu queria partir agora para o final, Romanos 5:10. Cristo habitando em nós, mostrando o nosso pecado e nos conduzindo para algo muito mais profundo, não só estético, não só de aparência, né? Mas de vida abundante em Cristo. Você tem vida abundante? Que vai te alicerçar, vai te sustentar nas dificuldades. Você não precisa desesperar, não precisa. Cristo é maior na sua vida, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Aleluia, né? 1 João 4:10. Perdão, Romanos 5:10, depois 1 João. Porque, vamos ler juntos? Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida em nós. A vida dele em mim. A morte de Cristo matou meu velho homem. O sangue dele me purificou. Foi o pagamento. E ele me ressuscitou. E agora ele me patrocina para eu continuar. Ninguém ainda foi para o céu aqui, não foi? Já foi para o céu? Ainda não. O mais que você está sentado nos lugares celestiais, eu creio nisso. Mas eu continuo aqui. E quem vai sustentar a nossa vida na hora da provação? Olha só, salvos pela sua vida, reconciliado agora. E nós podemos celebrar a maior festa de todos os tempos, de todos os lugares, a ceia do Senhor, que é a expressão de amor e vida para nós. 1 João 4:9. Então esse texto está mostrando que somos salvos pela vida dele em nós. Então não se valide da sua posição eclesiástica, nem do seu conhecimento, mas se valida de Cristo. E se um dia alguém te elogiar, te fala glória a Deus. Se alguém te criticar, fala glória a Deus, eu estou aprendendo, ora por mim, me ajuda, que eu preciso de ajuda. Eu tenho duas pessoas aqui que me ajudam, meu filho e minha esposa. Gabriel fala: pai, o senhor usou algumas coisas que não... Ele é um leitor de cara bom, ele me ensina. Minha mulher também, né? Mas é Cristo em nós. Olha lá, 1 João 4:9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós. O amor de Deus está onde? Em nós. E esse amor que está em nós, ele vai o quê? Expandir, exalar, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Viver por meio de quem? Deus coloca líderes. Eu falei aqui, não sou contra líderes, mas líderes não tem que ser idolatrados, irmãos. E o líder precisa pegar as pessoas e conduzir a Cristo, e não se achar, né? Eu tenho pessoas que me lideram, que me ensinam, mas eu preciso aprender a viver por Cristo. Por Cristo. Tem pessoas que oram por mim, eu preciso de oração, busco oração, faça parte do pequeno grupo, mas é a partir de Cristo em você. E a partir de Cristo em nós, a gente vai ter que ser mais submisso. A gente vai amar mais, suportar mais também, porque aí Deus trata com nossa carne, né? Então viver nesse mundo por meio de Cristo. Quem está casado tem que viver por meio de Cristo. Quem está solteiro, não levanta a mão. Quem quer casar de novo, Deus abençoe. Mas
E eu termino com dois textos, Colossenses 3, 4. E aí eu vou passar para o pastor Mateus, que vai continuar no culto, celebrando a ceia e a ministração do Espírito, com esse todo, louvor, oração, palavra, a celebração da ceia, essa consciência. Quando Cristo, que é a nossa vida, é para nós, é para você, viu, querido? Quem que é Cristo? Filho de Deus, que morreu e ressuscitou, que voltará, que é o intercessor, é o mediador, que sustenta e garante a sua fé, é o grande avalista. Eu não gosto muito de ser avalista, irmãos, porque eu já levei cada prejuízo, mas não tem como, a gente não consegue, né? A pessoa vem até com boa intenção, mas quem vai validar e avalizar a sua fé, ele não fale, mesmo se você tropeçar, ele vai garantir. A Bíblia está dizendo, se ele vai manifestar em glória, como que vai ficar no meio do caminho? Aí você pensa, tá bom? Mas se é Cristo, ele garante, e aí ele manifesta agora, porque quando estiver lá no céu, você vai ser pleno, e ele quer manifestar mais e mais em glória. E eu termino com Gálatas, né, que a gente tinha que, não pode deixar de falar. Paulo entendeu isso, né, irmãos? Eu sei que você já sabe decor. Gálatas 2, 19 e 20. Sustentado pela vida de Cristo, para você conhecer a Deus verdadeiramente, vencer o pecado, ser uma bênção, suportar as provações, suportar as críticas, porque Cristo foi criticado, foi humilhado, foi esquecido, foi abandonado, até pelo pai dele e pela mãe dele, né? Teve uma festa em Jerusalém, andaram o dia todo, aí foram ver que o menino ficou lá, e a Maria olhou para o Zé e falou: Zé, cadê o menino? Porque a mulher sempre põe a culpa do marido, mas o marido é muito folgado, ele deixou tudo para Maria. Então, mostrando que eles eram imperfeitos, né? Você vai ver. Aí depois de andar o dia todo, que perceberam a foto do menino, aí voltaram lá, pegaram ele. Ele falou: eu estou tratando as coisas do meu pai, vocês ficam aí falando coisa, e vendo coisa, e fazendo coisa, tá aí, ó. Me deixaram aqui, mas tá bom. Agora, Deus não vai deixar a gente não. Vamos juntos, irmãos, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em, a preposição em mim. Aleluia, eu creio, Senhor. Esse viver que agora tenho na carne, eu tenho uma carne. A carne tem que ser crucificada e santificada todo dia. A carne não é regenerada, é só o Espírito. Vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Irmãos, Deus nos regenerou no Espírito. O nosso Espírito não tem mais pecado, ele vive em nós. A nossa alma está sendo curada. A alma são as emoções, sentimentos, os armazéns, os arquivos, os almoxerifados da nossa história. Que pela vida de Cristo e do Espírito, nós vamos ganhando alegria, paz, esperança, libertação, equilíbrio, aí você vai vendo. E a nossa carne também. A alma não é regenerada e nem a carne. Mas como que vence? A nossa carne está aí, querendo lutar contra o Espírito. Pela obra de Cristo, pela obra da cruz. Os que são de Cristo crucificaram a carne. Isso é fé na palavra de Deus. Quem garante a sua vida cristã é Cristo. Nós queremos que é importante batizar, quem crê e for batizado. Nós queremos que é importante participar da ceia, que é importante servir, mas o mais importante é Cristo vivendo em nós. Tem muita gente fazendo muita coisa por si só. Pode deixar que eu faço. Eu estou pedindo: Senhor, me livra da minha arrogância, me livra de mim mesmo. Talvez em algum momento da vida você fracassou. Talvez em algum momento da vida alguém virou as costas para você, te abandonou, falou mal, entendeu mal. Você nem conseguiu explicar, isso te adoeceu. Lembre-se que todos nós estamos sujeitos a isso. Que Deus nos guarde de não fazer isso com os outros. Mas se fizeram com a gente, deposita na cruz de Cristo. Procure essa dependência de Cristo em você. Vai ser mais leve. Você não vai precisar cortar caminho. Essa semana eu encontrei uma pessoa que chutou muito minha canela. E eu não entendia. E eu fui lá, dei um abraço e dei um ósculo santo.
um beijo. E fiquei ali, sendo ministrado com graça. Precisamos de cura, de graça, através de Cristo. Vamos colocar em pé. E nisso eu chamo o pastor Mateus. Dia de ceia é dia de examinar. Quando ouvimos a palavra, a Bíblia diz: ouça o que o Espírito tem para a igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito tem a dizer. Precisamos ser fortificados nessa noite, alicerçados. Há uma graça para nós, Cristo. Você possa olhar que você foi incluído em Cristo, atraído em Cristo. Todo o seu pecado, sua raiva, seu ódio, as vãs filosofias que Paulo estava ensinando, ideias que a gente às vezes abraça e não tem nada a ver com Cristo. Irmãos, tudo onde que Cristo não é o centro é perigoso. Toda religião, toda ideia que o homem é o centro é perigoso. Isso não estou tirando a responsabilidade, não. Mas a partir de Cristo a gente vai se esforçar, vai se dedicar, mas para glorificar o Senhor. Que Deus, por graça, nos conceda o sustento pela vida de Cristo. É só por Ele e para Ele, e por meio dele são todas as coisas. Nele existimos, nele nos movemos e nele vivemos. Querido Pai, a nossa carência é de conhecer a Ti através do Teu Filho. Não nos deixe se apoiar em alicerces falsos que não passam de raízes de cebolinha, algo tão frágil. Mas nos fortifica no amor, na fé e na pessoa e na obra de Cristo, para sermos cheios do Espírito, manifestar os dons do Senhor, os frutos do Espírito. Oh Pai, cuida de nós, cuida dos meus irmãos, cuida da liderança dessa igreja, dessa cidade, na pessoa e obra de Cristo, porque Ele é a nossa vida, Ele é a nossa vida, Ele vive em nós. Muito obrigado, Pai, porque Ele vivendo em nós, tudo que é de ruim vai sendo expurgado, despojado, e nós vamos tendo nojo do pecado. Oh Pai, cuida desse meu irmão, dessa minha irmã, cuida desse jovem, cuida desse adolescente, cuida de mim, Senhor, porque sem Ti nada posso, mas em Ti somos mais que vencedores. Louvado seja Deus. Pastor Mateus.